Vocês viram que no nosso boletim hoje tem 2 domingos juntos, o domingo 9 e o domingo 10. Se nós contarmos os domingos que nós já passamos no ano, nós vamos ter aqui o quê? 4 domingos de janeiro, 4 domingos de fevereiro e agora 2 domingos de março. Portanto, nós estaríamos no domingo 10. Não é isso? Só que por conta das assembleias que nós realizamos, nós omitimos um domingo do estudo e hoje a gente está juntando 2 domingos para nos atualizarmos, porque eles tratam do mesmo assunto, eles tratam da pessoa de Deus, eles tratam do cuidado que Deus tem com sua criação e da sua providência. Então eu peço que você mantenha o seu boletim perto de você, porque nós vamos consultá-lo continuamente e vamos avaliar cada uma das frases do catecismo, a fim de que nós tenhamos uma visão clarificada acerca da nossa doutrina. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, e colocamos diante de Ti a Tua palavra, e colocamos diante de Ti a nossa instrução. Nós sabemos, ó Deus, que como Teus filhos, nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos continuamente, ó Deus, saber mais do Senhor. E nós Te damos graças, porque a mensagem desta manhã já nos trouxe uma visão muito clarificada, muito clara a respeito de quem o Senhor é, como o Senhor criou todas as coisas e como o Senhor mantém todas as coisas debaixo do Teu poder, do Teu domínio e das Tuas misericórdias. Então nós pedimos, nosso Pai, que o Senhor nos sustente, nos anime, nos fortaleça com o estudo da Tua palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Está errado aqui o domingo 7, não é domingo 9 e 10, mas as perguntas estão certas. As perguntas deste domingo são 3. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A igreja já leu isto no culto público, essa resposta. Mas a seguinte pergunta é: o que é a providência de Deus? E a seguinte: para que serve saber da criação e da providência de Deus? Por que que eu tenho que saber a respeito da criação e da providência de Deus? Vamos nos lembrar da aula passada, meus irmãos, em que nós estudamos várias perguntas, entre elas, como é que se divide o credo apostólico? E nós observamos que o credo apostólico, ele se divide em várias partes, mas todas estas afirmações do credo apostólico são afirmações visando a nossa salvação, a forma como nós encaramos a salvação. Porque se dissermos assim, Deus, como é que é Deus? Deus é composto de 3 pessoas, Deus é composto de uma pessoa só, que se manifesta de 3 jeitos, de 3 maneiras. Deus são 3 pessoas distintas. Nenhuma definição cabe para falar acerca de Deus, porque Deus é ao mesmo tempo um só ser que subsiste em 3 pessoas. Isso quer dizer que Jesus Cristo sem Deus o Pai e Deus o Filho não é Deus. Isso quer dizer que o Pai sem Jesus Cristo e o Filho e o Espírito não é Deus. Quer dizer, não dá para a gente dizer, são 3 pessoas juntadas
Na verdade, não, são interligadas, subsistem três personalidades que não são pessoas como nós, separadas uma da outra, mas talvez nos ajude o que Karl Barth trabalhou. Ele disse que quando a gente fala de Deus, a gente tem que se lembrar de casamento, porque os dois se tornam uma só carne, não é assim? Os dois se tornam uma só carne. Ora, no casamento são duas pessoas distintas, entretanto há uma só carne. O que isso significa? Significa que eu não sou inteiramente suficiente. A minha esposa comigo faz parte desse processo de uma só carne. Então, ainda que haja duas personalidades diferentes, existe uma só carne. Ele tentou explicar a Trindade dessa maneira. E nós devemos entender então que no credo apostólico nós em primeiro lugar tratamos de Deus o Pai, que é aquele que nos criou, ou criou todas as coisas, e os textos estão aí mostrados. Depois nós temos Deus o Filho, que é a pessoa que o mundo conheceu fisicamente, que é o ser de Deus que o mundo conheceu fisicamente, porque Deus não tem corpo, mas Jesus Cristo passou a ter corpo, passou a ter alma própria, passou a ter corpo próprio. Isso é um mistério para todos nós, e por conta disto, Ele morreu em nosso lugar, exatamente para que nós fôssemos alcançados. E depois as Escrituras nos mostram a terceira pessoa da Trindade, que é Deus o Espírito, e que trabalha a nossa santificação. Ele é o que nos acompanha, Ele é o que nos ensina, Ele é o que nos convence, Ele é o que está conosco presencialmente, ainda que a gente não o veja. Então vejam só, Deus o Pai está configurado para ficar num alto e sublime trono, o Filho está configurado para ficar à direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo está fazendo a ponte, porque Ele habita no nosso coração e habita no coração de Deus simultaneamente. Inclusive o apóstolo Paulo diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque Ele conhece o coração do Pai e conhece a nossa necessidade. Então, Ele é o assistente constante para nosso crescimento e nossa santificação. Isso foi o que nós vimos parcialmente, né? Eu estou descrevendo parcialmente o que nós vimos na aula passada, na boa aula passada. E aí nós chegamos então na nossa pergunta de hoje: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? E eu fiz aqui uma divisão da resposta, exatamente utilizando os critérios. Vocês veem que tem números aqui na descrição, né? Na resposta tem um númerozinho. Então eu fui rachando isso, eu fui fazendo cortes aqui para ficar mais didático para a gente trabalhar. A primeira afirmação desta resposta é que não existe nada que não tenha sido criado por Deus. É claro que quando a gente pensa, Deus cria até hoje? Não, Deus não cria até hoje. Então como é que Deus faz? Deus criou todas as matrizes, vamos dizer assim, e a partir daí Ele deu ordens de multiplicação e Ele acompanha isso. E Ele determina, por exemplo, você não nasceu de livre e espontânea vontade dos seus pais. E por que eu posso afirmar isso? Porque não faltaram tentativas de ter filhos, mas só um dia brotou. E quando brotou
uma coisa que você não determinou. Diz assim, o meu sogro, por exemplo, ele queria ter menino. Ele teve 5 mulheres. Deus nunca ouviu a oração dele. É muito interessante você saber que o seu nascimento e nascimento dentro de ser homem ou de ser mulher foi uma decisão que veio não por acaso. Você não é um acaso. Você é uma pessoa a quem Deus gerou. Ele usou os mecanismos naturais. Mas nenhuma pessoa que existe nesse planeta, nem a melhor pessoa, nem a pior pessoa foi uma coisa do acaso. E quando olhamos para todas as criaturas que existem, nós sabemos que o ser humano não conseguiu explorar a natureza, não tem um catálogo. Nós não ouvimos aqui no sermão que é possível que haja um pássaro na Amazônia que nunca ninguém viu e nunca ninguém verá, só Deus para seu prazer. Olha, a gente pode ir para o oceano também, afundar uns 200 metros ali e ficar parado olhando, a gente vai ver criaturas que efetivamente nunca imaginávamos existirem, e entretanto elas existem pela concepção de Deus. Então, existem fusões de determinadas situações. Pode abaixar o microfone um pouco, por favor? Porque senão eu vou sair com o ouvido ruim aqui. Tem que diminuir um pouco o som. E aí então, queridos irmãos, Deus permite, por exemplo, que raças sejam criadas, mas nunca dentro ou nunca fora da espécie. Então, de certa maneira, Deus deu ao ser humano o poder de co-criar. E ele pode fazer experiências genéticas, vamos dizer assim, e daí surgir animais diferentes, distintos, que a gente nunca viu antes. Mas isso não significa que Deus não foi o responsável pela geração. O Salmo 104 vai nos dizer continuamente que é o Espírito Santo quem renova a natureza. Então, eu creio sim que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. Eu quero dizer que o cristão é um criacionista. Um cristão não é uma pessoa adepta da teoria da evolução das espécies. Ainda que eu não tenha provas científicas, a fé determina que eu creia que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim mesmo, inclusive da minha pessoa. Se alguém tiver alguma fala, por favor, Beto pode intervir na hora que sentir o desejo. E ainda, o que nós encontramos na afirmação do catecismo é que Deus ele cessou a atividade de criação no 6º dia da criação. Entretanto, diz a Bíblia que ele hoje mantém. Então, por que o sol nasce? Porque é uma regra física? Absolutamente não. É porque existe uma decisão, existe um controle, existe uma postura atenta do Criador para com a sua criação. E nós precisamos ser convictos nesta coisa, exatamente porque a cada dia o crente precisa aprender a ser grato a Deus por aquele novo dia. Primeira coisa,
que você, ao acordar, deve fazer, qual é? Senhor, estou vivo, né? Estou vivo, e eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas hoje. O meu dia vai ser tão cansativo, tão atribulado, mas eu quero colocar tudo isso nas tuas mãos neste dia, porque eu sei que o Senhor pode me ensinar a viver bem neste dia. O presbítero Cláudio tem um costume de colocar no grupo da UPH versículos que ele lê naquele dia. Eu estou acreditando que é isso. Você lê naquele dia aquele texto e ele coloca em negrito algumas coisas que falam ao coração dele. É como se ele tirasse uma fotografia do texto, porque é o que ele está enxergando. E ele passa para todos os homens aí essa reflexão. E quando a gente olha o negrito que ele escreveu, a gente percebe que ele está preocupado não na gente, ele está preocupado em revelar o Senhor. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele pretende revelar o Senhor, o Criador, o sustentador, o cuidador, o Deus poderoso que cuida da gente. Então ele sustenta e governa, mas ele sustenta e governa a civilização e ele sustenta todo o resto. Então há lugares que a gente só conhece pelos documentários que a gente assiste. Na verdade, a gente vê que alguns fotógrafos, algumas pessoas que filmam, elas vão para lugares inóspitos. Outro dia eu vi uma gaiola em pleno Ártico. Ártico é lá em cima, o Antártico. Ártico é lá em cima. Então, onde tem o urso branco, não é? Então, puseram lá uma gaiola e um casal ficou filmando o urso caçar, o urso passar perto, o urso ir e voltar. Eles não têm mais o que fazer, senão observar o urso. Mas aí que está, com essas pessoas que fazem fotografia, que fazem filmes, nós vamos para lugares que nunca iríamos, e nós vemos como Deus, na sua infinita graça, foi imensamente criativo, e Deus mantém todas as coisas. É impressionante ver como Deus deu habilidade para os animais suportarem os climas mais pesados. É importante a gente ver como Deus criou animais fantásticos, que para a matéria de acasalamento eles fazem um verdadeiro show. São extremamente coloridos. É muito interessante ver como, apesar de todas as aves voarem, cada uma delas ter uma especificação de asas, um jeito de bater asas, um jeito de se guiar, não é? Tem algumas que dão uma batidinha assim e ficam só nas correntes de vento, vão e voltam, ficam só com as asas abertas. Tem outras que fazem assim, batem asa, caem, batem asa, caem, batem asa, caem. Deus fez cada uma delas. Eu fico assim, surpreso, por que o pardal não anda, não caminha, o pardal pula. Mas eu acho que o bem-te-vi caminha. Por quê? Cabeça do Senhor, Ele faz tudo isso. Mas o que é maravilhoso na resposta que nós lemos hoje no culto, é que a Bíblia nos diz assim: Deus é também meu Deus e meu Pai.
Deus é meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho Jesus Cristo. Já contei aqui, conto de novo. Nós tivemos um acampamento de homens, em que nós discutimos a masculinidade. Nós dividimos esse acampamento em grupos, e uma das perguntas dos grupos era: quem é Deus para você? Como é Deus para você? Nós tínhamos 6 grupos, 4 responderam: Deus é justo. E 2 responderam: Deus é Pai. Aí eu perguntei no acampamento: quem é que teve pai estúpido, duro, que não dava atenção? Aqueles 4 grupos, a maioria levantou a mão. Eles não conseguiam pensar em Deus como Pai na perspectiva de Deus. Eles pensavam no pai deles. Nós pais somos imperfeitos, nós não somos uma figura muito própria para ser colocadas como pessoas a quem vocês devem dizer assim: Deus é como meu pai. De jeito nenhum. Mas o que significa, e eu quero abrir um pouquinho aqui para alguém falar, o que significa Deus ser meu Pai? Diácono Luciano está com o microfone aberto lá para você. Alguém quer falar? Ninguém? Tá bom, vamos embora. Não quer falar? Não tem problema. Mas isso por causa de Jesus Cristo. Quando eu trato com Deus na relação de pai, eu não posso perder o respeito. Eu não posso perder a visão de que Ele é soberano, mas Ele é afetuoso. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem e os livra. Há crentes que são capazes de dizer assim: pai, paizinho, porque tem uma proximidade com o Senhor, mas isso não dá a nós o direito de sermos desrespeitosos com a pessoa de Deus, sabe? Nós precisamos ser pessoas que respeitam o Senhor. O catecismo continua dizendo: nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma. Não está aí, mas eu gostaria de lembrar com vocês o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este versículo não pode ser usado como se enxerga na teologia da prosperidade. A Deus tem que me dar tudo quanto eu quero, nada me faltará. Senhor, Deus não é Aladim, não é? O gênio do Aladim. Mas se Deus supre cada uma das áreas da vida da gente, em que sentido nós devemos entender o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada do que eu efetivamente preciso me faltará. Só que eu não tenho discernimento do que eu preciso. Eu quero A, B, C, eu quero coisas, eu quero objetos, eu quero estado de vida, eu quero felicidade, eu quero um conjunto de coisas, só que o Senhor vai me dar o que eu preciso, porque Ele tem um propósito com isto. Qual é o propósito que Ele tem? Nós temos enfatizado isso muito fortemente aqui.
Ele quer pessoas que sejam segundo a imagem de seu Filho. Ele está treinando cada um de nós. Nós estamos na escola do Senhor para sermos parecidos com Jesus Cristo. Então Ele vai nos enviar aquilo que é necessário para a nossa formação. Pensa só, quando você vai para a escola e você pretende fazer um curso de exatas no futuro, ser um profissional da área de exatas, você vai estudar coisas ali que aparentemente não te interessam, mas vai ter que fazer prova daquilo, vai ter que entender de toda a matéria de exatas, a fim de que lá adiante, quando você estiver resolvendo coisas, quando você estiver definindo um projeto, quando você estiver fazendo uma pesquisa, você tem elementos dentro de você que façam com que você saiba como reagir. No caso de humanas, a mesma coisa. Você precisa ler muito, várias coisas inclusive que você não gosta. Quando o atleta vai competir, o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender os fundamentos do esporte que ele vai competir, ele tem que aprender a se corrigir para poder ter maior desempenho. Então ele vai passar por várias baterias de coisas dizendo: você pisa errado, você dá o passo errado, você corre errado, você salta errado. Então ele vai passar por um processo de transformação, ele vai ser obrigado a se corrigir. E pior, ele vai treinar, e no fim dos treinamentos ele vai ter muita dor. Só por causa de 10 segundos numa pista, ou por causa de 1 minuto numa piscina. Vocês estão entendendo que a vida cristã é semelhante? E Deus é o agente desse processo de transformação. Deus é o agente desse processo de formação. Então eu confio de tal maneira, e não duvido que Ele dará tudo o que for necessário para meu corpo e minha alma. Eu gosto da aula de Beto porque ele nos força a ler a Escritura, e eu estou passando assim muito rápido, não é? Pelo texto do catecismo, e nem estou levando vocês a pensar no texto bíblico, a ler o texto bíblico. É um pecado meu aqui agora. A próxima afirmação do nosso catecismo diz que Ele vai transformar em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Olha, não é pecado a gente perguntar: por que o Senhor me faz sofrer? Jó perguntou, e a Bíblia diz que Jó não pecou nesse questionamento. Não é pecado a gente perguntar: por que Deus permite que eu sofra desse jeito? Embora a gente já tenha que saber a resposta. Qual é a resposta? Eu sei que o Senhor está formando Jesus na minha vida. Eu sei que o Senhor está tratando comigo, que o Senhor está aplicando um remédio que eu não gosto, mas Senhor, eu não posso abrir mão da Tua presença na minha vida, e me tira do sofrimento. É lícito a gente pedir isso: Senhor, me tira do sofrimento. É lícito, nós pedimos cura, não pedimos? Senhor, cura, Senhor, restaura. Pode ser que Ele diga, como Ele disse ao apóstolo Paulo: não, porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, um crente é muito mais eficaz no seu trabalho de crente quando está doente, e não quando está bom de saúde, porque Deus tem um propósito com a vida dele.
É necessário a gente pensar no fato de que, mesmo que a gente passe por situações complexas, difíceis, aquilo tudo, Deus vai fazer com que se torne bem para nós, na nossa vida conturbada. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é necessário nós crermos nisso. Quando eu digo que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todo mal Ele vai transformar em bem, não importa quando, mas isso vai acontecer. E Ele, então, como é Deus, tudo isto Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso. Vamos ler a palavra, Romanos 8. Romanos 8, versículos 37 a 39, qualquer irmão, por favor, nosso irmão Luciano está pronto, é só você levantar a mão, que ele vai ao seu encontro. Aqui, Valdêmia já vai ler. Romanos 8, 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu só? Alguém quer discutir isso? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Nada pode nos separar do amor de Deus, mesmo que pareça o contrário. O que você precisa ter é confiança. Não pode perder de vista a confiança na graça de Deus. Mas, além dele agir como Deus Todo-Poderoso, o nosso catecismo diz que ele quer trabalhar conosco como o Pai fiel. E outra pessoa pode ler Mateus 6, 32, 33. É só levantar a mão que ele vai ao encontro para te ajudar na leitura. Alguém achou? Mateus 6, 32, 33? Ali, Aparecido. Mateus 6, 32, 33. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha, o mundo ensina a gente, se você não procurar os seus interesses, ninguém vai procurar. Não é assim? Você tem que exigir o seu aumento, você tem que fazer greve para poder obter o que você quer, você precisa se virar para merecer. A Bíblia está dizendo assim: procure o governo de Deus sobre você, e o Senhor vai suprir o que você precisa para comer, para beber e para vestir, que na escala de Maslow é a necessidade mais básica. Se na necessidade mais básica Deus se importa com seu cuidado, com seu sustento, o que será nas gestões superiores da vida? Não é? Salomão disse assim: Senhor, esse povo é grande demais para mim. Senhor, eu não vou saber governar. Davi, meu pai, foi um bom governante, mas eu não estou na altura dele. E aí, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para cuidar desse povo.
Aí Deus gostou do pedido de Salomão e disse assim: tá bom, Salomão, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a sabedoria que você pediu, mas vou te dar dinheiro, fama, fortuna, vou te dar um reino próspero. Você me pediu uma coisa, eu multipliquei esta coisa. Essa é a ideia. Se nós pensamos que Deus cuida da gente, nós temos que pensar que Ele faz como um Deus todo-poderoso e um Pai fiel. Então, vem a pergunta: o que é a providência de Deus? O que é essa providência de Deus? É a força do Todo-Poderoso presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Na teologia, nós consideramos que providência de Deus é sempre o modo de Deus agir, primeiro criando e depois mantendo a sua criação dentro do propósito redentivo. Em outras palavras, Deus não está fazendo a manutenção de todas as coisas com um fim em si mesmo. O fim, o objetivo de Deus é trazer para si o seu povo e expulsar da criação o pecado e quem está condenado: o diabo e seus anjos e toda a humanidade caída que não for salva pelo poder de Jesus Cristo. Então, essa história tem começo, meio e fim, embora Deus ultrapasse para trás e para frente. Mas a ideia é que haja uma sociedade no futuro, uma sociedade de Deus, uma família de Deus, que seja preservada eternamente. Você vai querer estar lá? Não. Ou vai querer estar na sociedade sem Deus, em tormento eterno? Eu quero te assustar hoje. É interessante isso que o senhor falou, né? Na verdade, através da nossa justificação, nós passamos a ser filhos adotados, né? E por conta disso, Deus se torna o nosso Pai. Por isso que nós devemos fazer parte desse reino, que é o reino do nosso Pai, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então, a providência de Deus é esta: Deus está presente em todas as fases da história da humanidade. Deus está presente, sustentando pela sua mão diretamente todas as coisas. Mas aí você diz: cadê a nossa liberdade? Se Deus já determinou tudo, onde está a nossa liberdade? O conceito de liberdade que o apóstolo Paulo exprime é que dentro da graça de Deus, nós somos livres para servir a Deus. Então, todos os dias, a gente passa agora pela árvore do conhecimento do bem e do mal e diz: não vou comer desse fruto, porque Deus não quer. Quer dizer, simbolicamente, nós não oferecemos mais a nossa vida ao velho estilo de viver na ignorância. Porque um dia nós fomos esclarecidos de que Deus governa todas as coisas e de Deus que quer para si filhos que são inteligentes, filhos que usam a sua liberdade para servi-lo, filhos que usam a sua vida de maneira criativa para glorificar o seu nome.
enquanto que o resto da humanidade, que precisa ser evangelizada, ainda não sabe que Deus controla todas as coisas, e precisa ser ajudada nesse sentido. Então, quando você pensar, o que Deus governa? O nosso catecismo diz: ervas, plantas, chuva, seca, anos frutíferos, infrutíferos, comida, bebida, saúde, doença, riqueza, pobreza, todas as coisas. E isso não nos sobrevém por acaso, mas da sua mão paternal. Uma vez, o reverendo Amantino Adorno Vassão, que foi pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, foi ao médico, não estava se sentindo bem, foi ao médico e então comentou com a igreja assim: meus irmãos, aprove ao Senhor me dar câncer. Como é que é? Aprove ao Senhor me dar câncer. Você poderia dizer assim: nossa, que aparecido, que está se vitimizando. E ele, o quanto pôde, tratou do câncer. É normal a gente buscar ajuda quando a gente está doente. É normal, e a gente deve buscar tratamento. E a gente deve se submeter ao tratamento, desde que ele não nos mate antes do que a doença nos mataria. Não é verdade? Que às vezes, eu me lembro do seu Levi, meu sogro, que teve câncer, e então, lá no hospital, as pessoas, os médicos disseram, como é que foi que disseram, Esther? Espera um pouquinho. Era o Hospital Adventista. Eles disseram que iam judiar muito do meu pai, que ele já estava com idade, então optaram não fazer tratamento agressivo. E a família concordou. Ele foi para casa, ele sofreu muito. Mas lá em casa, ele tinha a possibilidade de receber os crentes da igreja, ele tinha a possibilidade de receber os crentes em oração. O coral foi lá? O coral foi lá, cantou. Os dias de sofrimento dele foram, de certa maneira, abençoadores para a igreja, porque a igreja se mobilizou em cuidar dele. De repente, é um câncer, a gente não tem como se livrar do câncer, mas Deus usa o nosso câncer para fazer com que os outros orem. Olha, eu não era muito ligadão à oração, não é? Que nem o rapazinho no vídeo falou, tá ligado? Eu não... Mas aí que está, de repente você ama um irmão da igreja e ele está acometido com uma doença incurável ou uma doença que precisa de um tratamento muito longo e o seu coração se quebra. Não é tua bondade que está fazendo isso, é o Espírito do Senhor que está fazendo isso. É impressionante isso, como Deus usa todas as coisas para o nosso bem. E quando nós pensamos então que Ele está agindo com mão paternal, Ele está permitindo que a gente tenha enfermidades inexplicavelmente, mas a gente tem que saber que o nosso corpo estraga mesmo. Eu fui criado na indústria automobilística, então essa piadinha já é conhecida de vários. Eu já estou usando óleo 50, que é o óleo mais grosso que tem, a fim de não queimar o óleo do motor, sabe? Porque todas as partes do meu motor já estão assim meio folgadas. Para pensar quantas vezes teu coração bateu, gente.
Quantas vezes o teu pulmão foi e voltou respirando? Para pensar como essa máquina que Deus construiu para você é uma máquina poderosa. E tem outra coisa, se você dissesse assim, não, Deus tem a obrigação de me curar, a gente ia ter uma igreja aqui com gente de 500 anos, 600 anos, 700 anos, porque toda vez que a gente pede para Deus curar, Deus cura, a gente não morre nunca, e a gente precisa morrer para ter o corpo exaltado, para ter o corpo glorificado. Então, para que serve saber da criação e da providência de Deus? Para que nós tenhamos paciência, esperança na adversidade. Meu Deus é bom, ainda que eu sofra, meu Deus é bom. Israel cantava assim, constantemente, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, é uma incredulidade nossa, quando a gente se queixa para Deus e fica magoado com Ele. Mas não é incredulidade a gente clamar por auxílio. Eu vou parar de orar porque Deus não me ouve. Não faça isso não. Pai, de novo eu estou com dor. Pai, de novo eu estou assustado. Pai, de novo eu estou ansioso. Pai, de novo eu tenho que fazer exame. Pai, de novo eu estou triste. Fala com Ele, fala, porque Deus não se cansa nem se fatiga. Deus não se cansa nem se fatiga. A gente encontra então paciência na adversidade quando a gente tem esta visão da graça de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim, eu vou ler: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que Deus nos abençoe. Aí, então, para que serve saber da criação e da providência de Deus? Que nós mostremos gratidão em toda prosperidade, e para que quanto ao futuro tenhamos a firme confiança em nosso Deus, fiel Deus e Pai, de que criatura alguma pode nos separar do amor dele. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, vai lá em Filipenses no capítulo 4, eu estou chegando no fim, viu gente? Tenha um pouco mais de paciência, estou chegando no fim. Hoje excepcionalmente tivemos pastorais grandes aí, não é? Mas foram boas, muito boas. Capítulo 4. Eu queria que a igreja toda lesse de 4 até 7. 4 até 7. Página 1290 da Bíblia Comemorativa. Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Orações e súplicas. Só que esta fórmula tem mais um terceiro elemento, qual é? Ações de graças. Eu tenho que pedir, mas eu tenho que agradecer. O que eu vou agradecer? Eu acabei de pedir. Então eu posso dizer: Senhor, eu peço isso, mas eu te louvo, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, e o Senhor fará aquilo que é melhor para mim. Bendito é o teu nome. Quer dizer, você sai da oração, em vez de um coração choroso, um coração exultante, porque você depositou a sua fé no Senhor. E, para finalizar então, o que vai acontecer conosco no futuro? O que vai acontecer no futuro? A Bíblia aponta que no futuro, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador será salvo, terá ressurreição do corpo. Não vai ser um corpo novo, vai ser o seu corpo ressuscitado. Então, se você não gosta do seu nariz hoje, fique contente, porque naquele dia, mesmo que o seu nariz seja igualzinho, você vai dar tanta glória a Deus, porque você está do lado dele, o nariz não vai fazer a mínima diferença. Então exalte o Senhor pelo fato de que, quando você fechar os olhos aqui, imediatamente, como num piscar de olhos, os anjos do Senhor já estarão prontos para te levar para a presença do nosso Deus e Salvador. Você crê nisto? Então fique tranquilo, se tiver que morrer, morra. Mas saiba de uma coisa: o Senhor, de maneira encantadora, vai estar do outro lado. Finalmente você chegou, coisa boa, seja bem-vindo, sem doença, sem sofrimento, sem mágoa, sem nada, venha para mim. E naquele dia que Jesus Cristo voltar, nós vamos receber o nosso corpo exaltado, da mesma maneira que o corpo de Jesus Cristo é exaltado, preparado para viver nessa nova conjuntura diante de Deus. Então, todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que, sem a vontade dele, não podem agir nem se mover. Você está na mão de Deus. A providência de Deus cuida não apenas de você, mas do mundo inteiro. É por isso que você não deve se sentir no direito de querer tudo para você. Porque Deus é benigno para com todos. Não é uma bênção? Vocês estão felizes por terem o Senhor como seu Deus e Pai?